fazermos os olhos do nosso sapinho, eu vou começar a trabalhar com fio branco. Eu faço um círculo mágico, conduzo meu fio aqui por dentro e vou subir 4 correntes. Agora eu vou fazer, recomeçando, agora eu vou fazer 18 pontos altos duplos. Para fazer o ponto alto duplo, eu dou 2 laçadas na agulha e fecho aqui as 3 laçadas. 2 laçadas, fecho 1, 2, 3 vezes para formar ponto alto duplo. Já tenho 2 prontos aqui e vou fazer mais 16. Faremos um total de 18 pontos altos duplos. Feitos os 18 pontos altos duplos, eu vou puxar aqui o fio aqui do meu círculo mágico para que ele se feche. Vou saltar essas 4 correntes aqui que iniciei e vou fechar com ponto baixíssimo já no primeiro ponto alto duplo. Então, não fecho nas correntes e sim no primeiro ponto alto duplo. Ficou então dessa forma. Agora eu vou fazer 3 correntes, no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. E vou fazer 2 pontos altos em cada ponto de base. Vai ficando dessa forma. Vou fazer aqui no restante, quando eu estiver fechando a carreira, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando a carreira, aqui junto da corrente que iniciei a carreira, dessas 3 correntes, nesse espaço aqui eu vou fazer também um ponto alto e vou fechar a carreira com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Então, vou pular essas 3 correntes e no ponto alto eu faço o ponto baixíssimo. Assim, o seu círculo ficará perfeito, sem nenhuma visão de emenda por aqui, ok? Agora eu vou cortar o fio. Esse fio aqui já pode depois já ser arrematado. Agora eu vou fazer a próxima carreira trabalhando com o fio verde. Então, eu vou prender o meu fio aqui na agulha. Venho aqui no ponto de base, no ponto que acabei de finalizar a outra carreira. E vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E aqui no mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. E no próximo, faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. E no próximo, faço 2 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira
sempre trabalhando em um ponto de base, 2 pontos altos e no próximo um ponto alto. Vou completar a carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando junto com você. Finalizando a carreira, eu fiz aqui o último ponto alto aqui no espaço. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Eu vou isolar essas correntes que iniciei aqui e vou fechar a carreira com ponto baixíssimo já no primeiro ponto alto. Então, vai ficar dessa forma aqui. Agora, esse fio aqui já pode ser cortado. Vou passar a ponta aqui por dentro. E esses fios aqui dos olhos, agora então, já podem ser arrematados. Com o fio já arrematado, agora nós vamos fazer a parte interna aqui do olho do nosso sapinho. Para fazer essa parte interna, eu vou utilizar o barbante preto. Eu vou fazer um círculo mágico. Conduzo o meu fio aqui por dentro e vou fazer 3 correntes. Agora vou trabalhar aqui dentro do círculo mágico 12 pontos altos. Feitos 12 pontos altos, eu vou puxar o fio aqui do meu círculo para que ele se feche. Vou saltar essas primeiras 3 correntes aqui e vou prender com ponto baixíssimo já no primeiro ponto alto. Então, não prendo nas correntes, e sim no ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer uma corrente e no mesmo ponto de base, e vou fazer mais 2 pontos baixos. Agora, vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto que tenho aqui na base. Finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro. Puxo a laçada para ela não se desmanchar. Vou trazer esse fio aqui para um ponto um pouco mais abaixo, esse fio que tenho em cima. Conduzo ele mais aqui para baixo. E agora eu vou amarrar ele nessa ponta que tenho aqui dos que sobrou do círculo mágico. Amarro um no outro, fazendo 3 nós, e agora é só cortar o excesso. Agora, com o fio branco, eu vou fazer uma marquinha aqui, como se fosse o brilho dos olhos do nosso sapinho. Eu tenho aqui um pedaço de fio branco de uns 30 centímetros. Eu vou dobrá-lo ao meio. Vou introduzir a minha agulha aqui na base de um dos pontos baixos. Passo uma ponta para dentro. Introduzo novamente a minha agulha aqui.
no alto aqui de 2 pontos altos, a distância é essa de 2 pontos altos. E vou puxar a outra ponta para dentro. Então, vai ficar desse jeito aqui atravessado o meu fio. Agora, eu vou amarrar um fio aqui no outro, deixo firme, mas sem repuxar. Aqui na frente vai ficar assim. Faço 2 nós aqui. E agora eu vou pegar essa sobra do fio e coloco ele bem aqui ao meio. Essa sobra vai fazer com que o meu olho fique mais elevado aqui ao meio. Então, já vou deixar ele aqui para servir de enchimento. Tenho aqui a primeira parte do olho. Agora, eu vou posicionar o meu círculo preto aqui no olho. Vou deixar o círculo aqui um pouquinho para baixo do centro do olho, ficará assim. A sombra aqui do olhinho, que é esse tracinho branco, vai ficar nessa posição aqui para a parte de cima do olhinho do sapo. Eu tenho um olho aqui pronto já. Ficou assim, então esse aqui eu vou virar um pouquinho aqui para o lado. Vai ficar então um virado para a esquerda, outro virado para a direita. Esse aqui eu já tenho costurado, então fica assim mais elevado aqui ao meio. E esse aqui agora nós vamos costurar. Vou costurar também com agulha e linha, é a minha linha de pipa. Sem tirar o olhinho aqui do local que eu escolhi, eu vou pegar um ponto de base, aqui prendo o meu fio. Pego um ponto de base aqui na parte preta, sempre trabalhando aqui na beira dos pontos, só que de acordo com que o nosso fio de costura fique para baixo aqui da parte que estamos costurando. Vou aproximar mais aqui para você ver. Eu pego um ponto aqui embaixo, no círculo branco, e um ponto aqui por baixo do círculo preto. E agora é só ir costurando, fazendo os pontos alinhavam. De acordo que você vai costurando e puxando aqui os seus pontos de costura, e como havia o enchimento aqui por baixo, que é a sobra do fio branco, essa parte aqui do olhinho vai ficando bem elevada.
Já finalizando a costura, eu vou trazer o fio aqui para trás. Faço aqui o nozinho. Conduzo um pedaço do fio aqui por dentro. E agora é só cortar o excesso. Você vai produzir 2 olhos da mesma forma, só que na hora de posicionar aqui o tracinho branco que fica aqui, você deixa um para a esquerda e um para a direita. Como já havíamos feito a base do rosto, aqui nós temos a base do rosto já com fio arrematado. Eu vou posicionar os olhos do sapo aqui em cima, para que agora nós possamos costurá-lo. Então, vai ficar dessa forma. Para sabermos aqui a posição correta, onde vamos colocar os olhos, eu vou posicionar o olho aqui na base dessa segunda carreira aqui de pontos altos, contando aqui de fora para dentro, eu tenho a carreira de acabamento de pontos baixos, depois eu tenho aqui uma carreira de ponto alto e aqui uma outra carreira de ponto altos. Então, na base dessa segunda carreira, de fora para dentro, aqui eu vou colocar o olho do meu sapinho. Vou colocar uma agulha de crochê aqui, para que o olho não saia do local já escolhido. Vou posicionar o outro olho, deixando uma distância de 3 pontos aqui entre eles. Quando eu olho aqui, eu vejo 3 pontos aqui de distância, que são 3 pontos baixos aqui, entre um olho e outro. Ok? Então, com o meu olho aqui posicionado, vou colocar uma outra agulha aqui. Então, ficou dessa forma, ficará assim. Agora, eu vou costurar essa parte aqui com a agulha e a linha de pipa. Trabalho sempre com a linha dobrada. Já fiz um nozinho aqui na minha linha. Vou começar a trabalhar essa parte interna aqui. E depois vamos virar e trabalhar a parte pelo lado do avesso, onde vai ficar aqui. Então, eu vou prender o fio aqui na base. Com o fio preso na base, eu vou trabalhar sempre da mesma forma. Pegando um ponto de base aqui no rosto e outro aqui no olho. Sempre trabalhando para que a costura fique invisível. Você também pode fazer essa costura com o fio verde que você fez o rosto. Como eu já costurei um pedacinho aqui, esse olho aqui eu já não vou tirar do lugar, estou costurando aqui em cima de uma área plana. Na sua casa você pode colocar em cima de uma mesa, para que o olho não fique fora do local escolhido, ok? Então, vou costurando sempre da mesma forma.
Vou completar esse lado aqui, quando eu chegar aqui na ponta, eu volto trabalhando junto com você. Chegando aqui na ponta, então já costurei todo esse lado aqui. Eu viro aqui para trás. E agora eu vou trabalhar pegando aqui por trás do olho. Sempre tendo cuidado que mesmo que você esteja agora costurando para o lado do avesso, mas é necessário você ter cuidado com o acabamento para que o resultado final do seu trabalho fique perfeito. Chegando aqui no final, eu vou fazer o nozinho. Caminho com a minha agulha aqui um pouquinho pelos pontos de base. E agora é só cortar o excesso do fio. Então, já temos um olho já costurado. E agora eu vou costurar o outro olho da mesma forma. E volto mostrando para você os dois, então, já costurados. Com os olhos agora já costurados, ficou dessa forma. Olhando aqui a parte de trás, então está dessa forma, ok? Agora, aqui no rosto, nós vamos bordar a boca do nosso sapinho. Eu vou bordar a boca com o fio dobrado. Então, eu tenho aqui o meio aqui da primeira carreira. Nessa direção aqui, eu vou fazer o meu trabalho na terceira carreira. Então, aqui eu tenho a primeira carreira, a segunda, a terceira. Na terceira, aqui, exatamente aqui ao meio, nessa direção aqui, eu vou posicionar o meu fio. O fio vai ficar entre a terceira carreira e o começo da quarta, ok? Vou vir aqui por trás. Eu tenho aqui as duas pontas do fio aqui na parte de trás. Eu vou pegar a minha agulha de crochê, pegar um ponto de base aqui na parte de trás e passo uma das pontas do fio. Agora eu vou amarrar uma ponta na outra. O primeiro nó você não puxa, senão você vai trazer todo o fio aqui para trás. Vai ficar só firme aqui, mas sem repuxar. E agora esse segundo nó aqui, você já pode fazer bem firme. E faço mais um nó. Então, quando você trabalhar lá o bordado, vai ficar o nozinho aqui desse jeito. Agora, eu vou cortar o excesso aqui do fio. Lembre-se que para você trabalhar dessa forma que eu faço, deixando apenas um nozinho e cortando o excesso do fio bem aqui rente ao nó, é necessário que você faça uns nós bem firmes,
que assim ele não se desmancha. Caso se você deixar os nós folgados, depois ele vai se desmanchar, certinho? Então, aqui atrás ficará com esse nozinho. Com o fio aqui na frente, aqui eu vou contar aqui 3 pontos de base, 1, 2, 3, e aqui eu introduzo a minha agulha. Conto novamente 1, 2, 3 e saio com a ponta dela aqui na frente. Lembrando que estamos trabalhando com 2 fios, então você tem que deixar os seus fios aqui bem rentes aqui um com o outro. Então, ficou assim. Novamente, eu vou contar aqui 1, 2, 3 pontos aqui na base. Conto novamente 1, 2 e 3 e saio com a ponta da agulha aqui na frente. Vou fazer da mesma forma, coloco a agulha 3 pontos de base na frente e saio com a ponta dela mais 3 pontos de base na frente. Vou fazendo aqui pontos alinhavos, então trabalhando sempre de 3 em 3 pontos de base. Vou trabalhando aqui por toda essa parte. Vou trabalhando aqui da mesma forma até completar essa lateral aqui. Chegando aqui o último ponto, para ficar aqui na mesma direção, vão ser apenas mais 2 pontos. Então, vou introduzir a minha agulha aqui, vou sair com ela aqui na base aqui da 4ª carreira. Então, coloco a agulha aqui para sair aqui ao lado. Volto o ponto aqui e volto aqui para a base da 3ª carreira. Introduzo a agulha novamente aqui por dentro. E saio com ela aqui já na parte de baixo. Então, ficou assim. Com o sorrisinho, formando o sorrisinho aqui do sapo. Agora, eu vou voltar, fazendo os pontos alinhavos, sempre aonde está agora vazio. Então, nessa parte que tá vazia aqui, eu introduzo a minha agulha e saio aqui na frente, já para pegar esse outro pedacinho vazio. Já vou completando aqui os meus pontos. Aqui eu vou introduzir a agulha aqui na lateral. Saio com ela aqui, introduzo aqui pro outro lado para formar o sorriso aqui do nosso sapinho.
Então, ficou dessa forma. Agora, eu trago aqui a minha agulha aqui pra trás. Vou cortar o fio. Vou pegar um ponto aqui de base, aqui na lateral, de onde eu tenho a sobra do fio, passo uma das pontas aqui pra baixo. E agora eu vou amarrar o primeiro nó. Eu não puxo, senão vai repuxar os pontos aqui do bordado. Só vai ficar firme aqui junto dos pontos. E os outros dois eu faço bem firmes. Feito isso, é só cortar o excesso aqui. Por trás ficará dessa forma. Você verá a boquinha bordada aqui também na parte de trás. E aqui na frente ficará assim. Ok? Com o rosto então pronto, agora nós vamos dar continuidade ao nosso sapinho. Agora nós vamos produzir o corpo do sapinho, que é o coração, e fazer os pés e as mãozinhas, que é para formar o corpo e depois costurarmos a cabeça no corpo, ok?